Graça e paz a todos. Estamos no Instagram ao vivo para mais um conteúdo sobre batalha espiritual. Estamos ao vivo e vamos entrar num conteúdo muito importante para sabermos os três inimigos de toda a humanidade. Todos nós temos três inimigos. Batalha espiritual é um assunto muito complexo e muito amplo na Bíblia. Muitas pessoas deixam despercebidas a necessidade disso. E acho que tudo isso aí é fábulas e invenção da sociedade, ou até mesmo da Bíblia, como se fosse um livro qualquer, e não é. Batalha espiritual é muito mais complexa que a gente possa imaginar. E eu quero saber como é que tá o áudio, como é que tá as coisas, como é que tá o som, e se você possa compartilhar com mais pessoas, esse conteúdo, essa live, que nós possamos juntos aprenderem mais um assunto na Bíblia, que vocês possam compartilhar com mais pessoas. Vou compartilhar com mais 5 pessoas aqui, e para começar sobre o assunto batalha espiritual aqui no canal Cristo Sem Fronteira. No caso aqui nós estamos no Instagram. Siga-nos não só aqui, mas também no canal Cristo Sem Fronteira. É porque eu tenho mania muito de usar muita plataforma do YouTube, e quando a gente entra no Instagram é mais complicado, porque o Instagram já é direto. Vamos falar sobre batalha espiritual. O texto referente com relação ao que eu vou começar a falar está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, muito interessante, que aqui mostra em si uma batalha entre nós, entre nossa vida, ou na nossa vida. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é bem claro que nós devemos ter um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não conformar com esse mundo, com o padrão desse mundo, e renovar pelo nosso entendimento. Essa transformação do nosso entendimento, o foco é Cristo Jesus. Nós temos que entrar na mente de Cristo, entender Cristo, como Cristo se conduziu aqui na Terra, como Cristo viveu aqui na Terra. É interessante como Cristo viveu aqui na Terra. O ser humano que vive uma vida com Deus, mas não busca as coisas de Deus. Isso é impossível. Um ser humano viver uma vida com Deus, mas não busca as coisas de Deus. A base para buscar uma vida com Deus é oração, jejum e leitura bíblica diária. Pelo menos um versículo, pelo menos um salmo, pelo menos um versículo de Provérbios, um trecho de Provérbios. Temos que buscar principalmente os evangelhos. Os 4 evangelhos a gente tem que buscar com muita ênfase. Muita ênfase. São a estrutura, o jeito, a fórmula de nós podermos entrar com uma vida com Deus, que Deus nos deixou através de Cristo Jesus. Olha que interessante que Jesus fala
um versículo maravilhoso que está em João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida, ter nelas, nas escrituras, a vida eterna, que são elas que de mim testifica. Deixa bem claro. Vida eterna fala da Bíblia. E quem é a vida eterna? Jesus. E quem está a vida eterna? Jesus. Quem é o padrão da vida eterna? Jesus. Quem é a porta? Quem é o caminho? Jesus Cristo. É o nosso Senhor, é nossa porta, é nosso caminho, é nossa entrada para o céu. A Bíblia nos diz que este mundo vai de mal a pior. Nós temos que entender isso. Que tudo já está decretado por Deus. Que os cristãos são perseguidos, os cristãos terão muitos inimigos, que devemos perseverar firmes na fé. A fé é o bem mais precioso de todos que seguem Cristo Jesus. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati um bom combate. Acabei a carreira, guardei minha fé. A guarda da fé quer dizer, eu me estruturei de um jeito com relação à armadura de Deus que eu consegui guardar minha fé. Apóstolo Paulo padece por Cristo, sofre muito, sofre mais do que possa imaginar. E ele declara maravilhosamente esse versículo. Ele guarda a fé, é a qualidade que nós temos, é a garantia que nós temos que o que não estamos vendo, o Senhor está proporcionando para nós no tempo certo. Porque a gente sabe que a fé não se vê. A fé é algo trabalhado que não está na tua frente. É algo que vai ser futuramente colocado para você, revelado para você, bênçãos para você, mas você não está vendo. A garantia que temos a vida eterna é estarmos em Cristo Jesus. Os três inimigos de todos os seres humanos. É bem claro na Bíblia que nós temos três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Eu vou começar pelo mundo. Não devemos ser moldados pelo padrão mundano. Como falei, o versículo inicial. Não devemos ser conforme o mundo, estruturado no mundo, do jeito do mundo. O mundo é o mundo. O mundo já está condenado, já é do maligno, a essência é todo mal, já está apoderado pelo pecado. E muitas pessoas dentro da igreja estão sendo desenvolvidas e conduzidas pelo padrão mundano. Nós temos que refletir sobre isso aí, para podermos receber as bênçãos de Deus, os princípios estabelecidos na Bíblia. Nós temos que fugir do padrão mundano, correr do padrão mundano. Não devemos ser amigo do mundo, isso está em Tiago 4,4, que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Há três coisas no mundo que nos atrai por causa do pecado, isso está em 1 João 2,16. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Os desejos da carne, que são tudo que é pecado e que transgrediu a presença de Deus. Os desejos dos olhos, o que nós estamos olhando e observando, o que nos atrai, e a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Acharmos que sabemos muito e não sabemos nada. Pensarmos que somos alguma coisa e não somos nada. Nada perante a grandeza de Deus. Perante o nosso próximo, a gente tem que ser menos ainda. Até o próprio Paulo fala: eu sou o menor entre vocês. Eu sou o menor de todos. O menor de todos colocou os 12 no bolso. O menor de todos abriu igreja por todos os lugares possíveis em que o Evangelho entrou e que o Espírito Santo conduziu ele. Esse é o menor de todos.
Você entende a grandiosidade? Porque ele se rebaixou, porque ele se humilhou, porque ele soube ser dependente de Deus. Ele não olhou para Pedro, Tiago, João falando assim, esses caras foram os caras de Cristo. Ele olhou e falou assim, eu vou aprender com esses caras, eu vou ser conduzido pelo Espírito Santo e vou fazer a minha parte. É isso que temos que fazer. Em 1 João 5,19 diz que o mundo já está no maligno. É bem claro. Essa live vai ser muito rápida, direta, e eu quero falar diretamente sobre esses 3 inimigos da humanidade. O segundo inimigo é a nossa carne. É a expressão usada para mostrar que somos viciados. E tudo, consequentemente, pelo pecado original vindo de Adão. Tudo que veio de Adão é chamado de carne. Quando Deus criou Adão, lá no Éden, era corpo. Quando Jesus veio em terra, encarnado, é corpo. A partir do momento que está em estado de pecaminosidade, é carne. Porque a fraqueza nossa vem através da carne. É interessante que Paulo dá um relato maravilhoso em Romanos capítulo 7, que ele é muito interessante sobre esses versículos que fala, é bom você ler capítulo 7 inteiro, mas ele fala, se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não há bem algum, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aí ele fala no versículo 24, lê-la toda. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lê o capítulo todo de Romanos 7. Aí você vai entender que ali Paulo dá um relato da briga do crente, do novo convertido, com relação à carne, aos prazeres da carne, à fraqueza da carne em relação ao pecado. E sempre estamos buscando, tentando fazer o que é certo, mas muitas das vezes não conseguimos. Ali Paulo não está passando por aquilo. Paulo, quando realmente encontrou Cristo no caminho da graça, no caminho indo para Damasco, em Atos 9, ele realmente estava convicto da sua entrega através de Cristo Jesus. O mundo nos atrai por causa da carne. O mundo nos atrai por causa dos desejos. O mundo nos atrai por causa das satisfações e das paixões que cada um de nós temos. Em Romanos 8:8 diz o seguinte: os que estão na carne não podem agradar a Deus, nunca, jamais vão agradar a Deus, porque é ceder para a carne é vício, e a carne é a natureza pecaminosa que tem em nós através de Adão. A obra da carne e o fruto do Espírito Santo está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, muito interessante, é a briga entre buscar o espiritual e rebaixar a carne. É uma briga tão intensa, tão cruel dentro de nós, que muitas das vezes aquelas pessoas que dizem que estão superando, muitas das vezes não estão. Porque nós pecamos todos os dias. Todos os dias o pecado habita em mim. Todos os dias o pecado está em mim. A carne grita por paixões e desejos, como está em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25, que se deve satisfazer todos os dias. Esse é o grito da carne. Aí diz em Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25, o que são de Cristo
crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência, no caso, desejo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Aqui ele deixa bem claro, de uma forma taxativa, que devemos viver no espiritual. A busca nossa é viver o espiritual. Viver e andar. Salvação e senhorio de Cristo. Com Cristo e em Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu vou deixar isso para vocês lerem. O que é viver é salvação com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E andar, senhorio de Cristo é em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Um fala, se já estou crucificado, agora não é mais eu, mas Cristo que vive em mim. O outro fala, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, se você entender o que é a salvação de Cristo, o senhorio de Cristo, você entende que você não tem que ter só o Salvador, Cristo Jesus. Também tem que ter o senhorio. Agora o terceiro inimigo, para finalizar. O diabo. O nosso inimigo, o nosso adversário. Ele é inimigo de Deus, mas nunca adversário de Deus, porque ele não se iguala a Deus, mas ele nos torna inimigos e adversários. Porque se não tomarmos cuidado, ele nos esmaga, nos tritura, porque ele não tem dó. Ele é intensificador e potencializador de nossas fraquezas. Ele intensifica e potencializa. Eu já falei outras vezes aqui, em outros vídeos, quem segue no canal. É a mesma coisa do som do carro. Ele intensifica e potencializa o som do carro. É a mesma coisa do diabo. Os nossos prazeres, todos os dias. Ele é tentador, enganador e acusador. Também chamado de serpente, leão, dragão. Esse é o nosso inimigo. Em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira e todos que cometem mentira assustadoramente são filhos do diabo. São filhos do diabo. O diabo é um anjo seguidores. O diabo e seus anjos seguidores têm um poder em manipular o mundo, manipular a carne, manipular um homem por causa do mundo e da carne. Esse é o poder do diabo. Ele manipula o mundo, ele manipula a carne. E ele manipula o homem através do mundo e da carne. Em Éfesos capítulo 6, versículo 10 ao 18, está a armadura de Deus. E nós temos que vestir ela todos os dias. Eu quero trazer uma conclusão com relação aos três inimigos. Para finalizar. Uma coisa direta, sem enrolação, sem rodeio. Jesus venceu 2. Quem está em Cristo venceu 2. Dos 3 inimigos, Jesus venceu 2. Quem são eles? O mundo e o diabo. Em João capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu toda a estrutura de corrupção, de idolatria, de religiosidade, de busca por poder, do achismo humano que é o império, que naquela época era o Império Romano. Então Pôncio Pilatos achava que era o cara. Não era. Nunca foi. Cristo superou todos. Tudo que foi em afrontar Cristo, Cristo superou. Cristo superou as pessoas que humilharam, que bateram nele, que cuspiram nele, que xingaram ele. Até mesmo aquelas pessoas que o traíram. Ele superou tudo. Ele superou todas as coisas
por mim e por você. Para mim e para você. Nós temos que o direito e o dever de buscarmos Cristo para se aconchegar nessa presença maravilhosa que Ele nos deixou, que é o nosso Consolador, Espírito Santo, e a graça vindo dEle. Nós temos que buscar. Jesus venceu o mundo. O mundo é o sistema do governo, o sistema religioso, o sistema que há dificuldades e adversidades na nossa vida, o sistema maligno que assola o mundo, o sistema do pecado estruturado no mundo e em seu próprio sistema. Jesus venceu tudo isso aí por nós. E Jesus também venceu o diabo na cruz. Jesus venceu o diabo na cruz, a renúncia, a entrega e a morte sacrificial dele para nos trazer de volta a Deus Todo-Poderoso, a reconciliação a Deus. Olha que João, 1 João 4,14 diz: e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Aqueles que querem ser salvos por Cristo Jesus. Em Gênesis 3, 14 e 15, Deus dá a sentença e fala para a serpente que a descendência dessa mulher vai pisar na sua cabeça. Ele já estava preparando a salvação através de Cristo Jesus. E em 1 João 3, versículo 7 ao 9. 1 João 3, deixa eu colocar aqui. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aí ele fala, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Checkmate. O Filho de Deus veio para manifestar e desfazer a obra do diabo. Em 1 Coríntios também fala sobre, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 e a 58, fala sobre a morte onde está. Ô aguilhão, onde você está? Por quê? Jesus venceu a morte. Para mim, para você. Jesus veio para reconciliar os homens com Deus. A graça está acabando. Eu não canso de falar sobre isso, porque, infelizmente, o ser humano hoje em dia não está entendendo. Jesus deixa bem claro no sermão escatológico dele, em toda estruturação, que fala que os tempos de hoje vai ser igual os tempos de Noé. Os tempos de Sodoma e Gomorra. O ser humano não está se preocupando em buscar Cristo Jesus. Isto está fechando, finalizando, diminuindo. A cada dia o tempo da graça está acabando. E o ser humano não está entendendo isso. Os 3 inimigos da humanidade, Jesus venceu 2. O outro inimigo, que é a nossa carne, nós temos que fazer, que nem está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Nós temos que realmente, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Se você entender aí, facilmente é dividido em 5 partes. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É bem simples. Você tem que negar sua carne,
Porque Jesus já venceu o mundo e o diabo. Só falta nós negarmos nossa carne todos os dias e matarmos todos os dias para que Cristo esteja conosco e nós refletirmos a imagem de Cristo. Esse é o padrão que Deus quer para cada um de nós. Eu nunca deixei de falar, mas eu vou continuar falando sobre Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 13. É maravilhoso essa passagem. É só esse versículo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é essa unidade da fé? Juntos. Juntos com Cristo. Com a pessoa de Cristo. Com o ser de Cristo na minha e na sua vida. Ao conhecimento do Filho de Deus. Passarmos a conhecê-lo, aprofundarmos. Aí muitos dizem, conhecereis a verdade vos libertará. Não. É muito mais que isso. É ser íntimo dele. É realmente entrar nas Escrituras e buscar intimidade com Cristo. O varão perfeito. A medida da estatura completa de Cristo Jesus. É isso que temos que buscar todos os dias. Temos uma fé inabalável. Conhecermos Cristo, Filho de Deus, profundamente. Que Ele é o padrão na medida que Deus vai olhar para mim, para você e vai falar o quanto que tem de Cristo, você e eu. Para chegarmos nessa estrutura que Deus quer, nesse molde que Deus, que o mundo, que a carne, que o inimigo espreme todo dia para nós sermos igual a Ele. Porque Deus usa a carne, o mundo e o inimigo para nos moer todos os dias, para sermos a medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. É essa live que eu quero trazer para vocês sobre os três inimigos. Os três inimigos da humanidade. É o mundo, a carne e o diabo. Jesus já venceu o mundo. Jesus já venceu o diabo e a carne. Temos que entregar ela na cruz. Na cruz para Cristo Jesus. E matarmos todo dia ela. Para nunca, jamais, ela tentar voltar. É como um irmão na fé há muito tempo atrás falava para mim, com relação a ele. Ele falava assim, deixa aquela pessoa minha no passado colado na cruz. Ele sempre falava isso com Cristo. Deixa aquela pessoa colado na cruz, com super bonde, com um monte de cola, deixa colado na cruz. Porque não podemos deixar essa carne fraca voltar para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, honra e glória somente para Ele. Porque tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Até as próximas lives. No Instagram, Cristo Sem Fronteira, tem várias lives que foi colocada aí. Se possível, vai no canal Cristo Sem Fronteira no YouTube, tem muito conteúdo, não só meu, mas de todas as pessoas que eu conheço. Da igreja que eu congrego, de irmãos que têm um vínculo empregatício junto comigo. Eu sempre estou colocando algo diferente lá. Em nome do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, uma boa sexta-feira a todos. Até as próximas lives. Em nome do Senhor Jesus, amém.